Boa noite, irmãos e irmãs. Muito bom ver a igreja cheia assim, na quinta-feira. Graças a Deus. Isso diz alguma coisa da sede dos irmãos. Como o pastor Enoque disse, me chamo Jonathan. Eu sou da terceira igreja presbiteriana, aqui de BH. Já estou em Belo Horizonte há 12 anos, mas sou do sul de Minas, lá de Santa Rita do Sapucaí. Parece que foi ontem que eu cheguei, já tem 12 anos. Muita coisa aconteceu desde então e é muito bom estar aqui de novo compartilhando com a igreja. Acredito muito nisso mesmo que o pastor Enoque acabou de dizer aqui, que Deus ele separa uns para isso, outros para aquilo outro, sempre pela capacitação dele, sempre visando a edificação do corpo, né? Então, eu estar aqui compartilhando alguma coisa com vocês é um ato de serviço para Deus, assim como vocês têm o ato de serviço de vocês para Deus também, visando o crescimento do corpo, né? E é uma tarefa que vai demorar para acabar, porque o texto diz que a gente vai continuar nessa dinâmica de uns edificando os outros de acordo com os seus dons, até que nós sejamos a imagem de Cristo Jesus, né? Plenamente. Então, esse movimento de troca que a gente sempre faz e de entender as nossas vocações para a gente servir a comunidade, isso é até que Jesus Cristo volte, né? Então é muito bom estar aqui com os irmãos. Estava conversando com o pastor Enoque até agora há pouco do meu casamento, né? Eu sou noivo da Ana Virgínia, ela também é membro da terceira igreja. Nós somos missionários. Eu tenho formação em enfermagem e em teologia. Ela tem formação em biologia e em educação, voltado para neurociência. E os nossos planos em missões é que Deus nos abençoando, a gente casa no primeiro semestre do ano que vem. Passamos o primeiro ano do casamento em Belo Horizonte, servindo aqui ainda. E então, a partir de 2022, a gente ruma aí para o nosso planejamento. Talvez passando por Brasília, onde a gente pretende se capacitar na área de linguística, para então depois, se assim Deus permitir, no final de 2022, 2023, a gente se mudar para o Oriente Médio, uma região do Kurdistão, né? Provavelmente ali no norte do Iraque, região onde estão os curdos, que são o maior povo sem nação do mundo e um povo não alcançado pelo Evangelho, né? Então queremos trabalhar ali com refugiados, com órfãos e principalmente levando o Evangelho para aquelas pessoas ali, né? Eu atuo hoje tanto ministerialmente na igreja, mas também numa missão. Eu sou missionário da M3, Missão Mundo Muçulmano, e o nosso foco na M3, o nosso trabalho, né, nossa missão nessa instituição é treinar a igreja de fala portuguesa. Nós somos o braço da iSquare, que é uma missão internacional, e a gente é responsável pelos países de fala portuguesa, tanto o Brasil quanto os demais, né, que falam a nossa língua. Entendendo que o islamismo hoje, como a maior religião não cristã e como a religião que mais cresce no mundo hoje, e uma religião que apresenta desafios diretos para a nossa fé, né? Nós cremos que Jesus é Deus, nós acreditamos num Deus que é trino, a expiação de Cristo na cruz, a crucificação de Cristo é extremamente importante, né? Uma base para a nossa fé, e o islamismo acredita o oposto disso tudo, né? No livro sagrado deles, a gente encontra o próprio Jesus falando que não é filho de Deus, a gente encontra o próprio Deus falando para a gente não falar trindade, porque isso é pecado, a gente encontra Deus falando que ele não crucificou Jesus, mas ele trouxe Jesus para ele, vivo. Enfim, então a gente acredita que o islamismo é de fato, talvez aí o maior desafio da história da igreja, em relação a desafios mundiais, né? E é uma religião que cresce e se espalha para o mundo inteiro, né? Nós temos muito movimento do Islã hoje aqui no Brasil, não só hoje, né, mas tem aumentado muito, um investimento muito grande em islamizar os nossos jovens através das redes sociais. Então, se você tem Instagram, por exemplo, ou se você acessa o YouTube, você pode entrar lá e pesquisar, jogar Islã, jogar mulheres no Islã, coisas assim, que vocês vão achar vários canais, várias mulheres muçulmanas, falando como o Islã é uma religião de paz, como Jesus Cristo foi um bom muçulmano, ou como Jesus, né, não o Cristo, mas como Jesus foi um bom muçulmano, como o islamismo protege as mulheres e traz dignidade para as mulheres. Então a gente tem muita coisa acontecendo. E aí na nossa missão a gente trabalha nesse sentido, de treinar a igreja e mobilizar a igreja
para que nós, os cristãos, a gente esteja preparado, né, como diz em Pedro, né, Pedro 3,15, a gente esteja preparado para dar razão da esperança que há em nós, quando alguém nos pergunta sobre isso, né? E a gente vai falar um pouco hoje sobre evangelismo, né? Então, de uma forma ou de outra, tem tudo a ver. Porque na M3 nós acreditamos muito que falar de islamismo não é só preparar missionários para o campo transcultural. Nós não treinamos missionários para o campo transcultural. A gente capacita missionários que estão indo para o mundo muçulmano com os nossos estudos em teologia cristã, teologia islâmica, estudos islâmicos. Mas nós acreditamos, o nosso foco é a igreja cristã no geral. Uma vez que a gente entende que todo cristão, sendo um discípulo de Jesus, ele faz parte da resposta que nós, como igreja cristã, damos ao islamismo. E não só ao islamismo, a todos os desafios que nós temos na sociedade hoje. Então a igreja no geral, ela tem que estar preparada de alguma forma para dar respostas a esses desafios, né? Então nós temos trabalhado isso aí, eu já estou com eles há 5 anos, trabalhando então nesse propósito, né? Bom, sem mais delongas então, eu gostaria que os irmãos já abrissem comigo as escrituras. Eu falei de Pedro, vamos lá para a primeira carta de Pedro, mas a gente vai para um outro versículo, que é no capítulo 2. Provavelmente os irmãos já sabem qual versículo eu vou pedir para os irmãos abrirem, no capítulo 2. Que é o versículo 9, né? Então, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Eu vou fingir que os irmãos não encontraram ainda, para enquanto vocês encontram, eu abrir uma água aqui para mim, tá bom? Só um momento. Maravilha, meus irmãos. Bom, por que eu pedi para os irmãos abrirem nesse texto? Porque eu acredito que para falar de evangelismo, a gente tem vários caminhos, né? E eu escolhi começar pelo caminho da identidade. Eu creio muito que evangelizar ou entender o que é evangelismo ou praticar o evangelismo tem a ver com identidade. Na verdade, todas as disciplinas espirituais que a gente pode listar ou que os irmãos têm visto aqui às quintas-feiras, elas têm a ver com identidade, elas se iniciam ou elas têm um lugar quando a gente entende quem nós somos em Deus, né? É sempre um resultado de alguma coisa que a gente já tem dentro de nós, né? É sempre um fruto, vamos colocar dessa forma. Então aqui o que diz para nós, o que Pedro está nos dizendo aqui no capítulo 2, versículo 9? Está falando da identidade da igreja, da nossa identidade. Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha que coisa boa, vamos parar por aí ainda no versículo. Não sei se você sabia disso, mas a partir do momento que você recebeu fé no seu coração, entregou sua vida para Jesus, você foi cheio do Espírito Santo de Deus, você passou a fazer parte de um povo que é eleito, tá? De acordo com as Escrituras, que aqui é sacerdócio real, nação santa. Eu sei, pode estar passando pela sua cabeça: meu irmão, você não sabe quem eu sou, você não sabe das minhas lutas, santo eu, santo, mas a palavra está falando, somos santos, povo exclusivo de Deus. Já viu aquelas propagandas, né? Exclusivo, ou nossa, para você entender que isso é importante, você fala: olha, esse convite é exclusivo, aí você, nossa, que legal, né? Sou VIP. Então, aqui a gente está falando, Pedro está falando que nós somos um povo exclusivo de Deus. Isso tem a ver com identidade, meus irmãos. E não adianta a gente falar de evangelismo ou de qualquer outra prática, de acordo com a minha opinião, mas eu creio que isso talvez seja concordância para todo mundo, sem a gente falar de identidade. Não adianta a gente esperar que um pé de manga dê chuchu.
Ou num chuchu que está no muro aí, que dá mais fácil, a gente vai tirar um pé de manga, ou a gente vai tirar um fruto da manga. Não tem como a gente esperar isso, né? É pelo fruto que conhece a árvore. E é lógico que, pelas leis da natureza, uma mangueira vai dar manga. Isso que é o óbvio. Então a gente precisa entender quem nós somos em Deus, a gente precisa realmente acessar cada vez mais, e eu não vou me ater aqui nessa temática, porque é uma temática longa, a gente pode trabalhar muita coisa em relação à identidade, mas de passagem eu gostaria de reforçar isso nesse nosso início de conversa, né? Nós precisamos entender que somos filhos de Deus. E não somos filhos de Deus porque nós merecemos, porque a gente é bonzinho, porque a gente fez muitas boas obras, ou porque eu obedeço meu pai e minha mãe, ou porque eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua. Nós não somos filhos de Deus por mérito algum, a não ser pelos méritos de Cristo Jesus. Fomos feitos filhos de Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus. O próprio Deus que se fez homem, que morreu na cruz do Calvário, para levar sobre si os nossos pecados, porque a gente é miserável sim, você é miserável. Eu não sei dos seus pecados, mas você sabe. E Deus sabe muito mais, porque você às vezes se ilude ainda, né? A gente se ilude. Então não foi pelos nossos méritos, nunca seria, a gente nunca conseguiria conquistar isso. A filiação de Deus, dentre todos no mundo, de repente a gente virar povo exclusivo de Deus, não é pelo nosso mérito mesmo, graças a Deus por isso, senão a gente não ia conseguir. Mas é pelo mérito de Jesus. E uma vez entendendo isso, que o que Cristo fez foi suficiente para nos tornar filhos de Deus, a gente precisa então passar. Eu gosto de falar que a gente precisa subir alguns degraus, né? E eu coloco aí talvez o primeiro degrau como o degrau da aceitação. A gente precisa trabalhar umas crises de aceitação que a gente tem. A gente precisa entender, e a gente precisa entender intelectualmente e sentir isso, mas entender o que as escrituras dizem. A gente normalmente, principalmente a nossa cultura mais latina, né, se diz uma cultura mais quente, a gente costuma viver muito mais por aquilo que a gente sente do que por aquilo que a gente sabe. Mas em Deus a gente aprende diferente. Eu tenho que viver por aquilo que eu sei e não por aquilo que eu sinto. Porque às vezes eu me sinto um pobre, miserável pecador. Mas o que eu sei? Eu sei que eu sou santo. Então assim, pode dar uma confusão num primeiro momento em mim, mas eu me agarro naquilo que eu sei, e principalmente eu sei porque Deus disse, não foi qualquer um que disse, não foi meu psicólogo que disse, não foi minha mãe que me ama, não, foi Deus que disse. Então eu me agarro nessa verdade, e a gente precisa se sentir aceito nessa verdade. A gente é aceito por causa de Cristo, por mais miserável que a gente seja, por mais que às vezes a gente não se comporte como a gente acha que a gente deveria, ou como o padrão das Escrituras nos chama, mas a gente sabe que é uma vida de progressão. A gente pode até dar 2 passos para frente e 1 para trás, mas sempre vai ser um passo a mais para frente. A gente sempre está crescendo, a gente sempre na comunidade, a gente está sendo abençoado ao ponto que o corpo está sendo edificado, e eu então pertencendo ao corpo, eu também estou sendo edificado. Então há esperança, apesar do meu pecado há esperança, aceitação. E aí eu disse pertencimento, talvez pertencimento fosse o segundo degrau aí. A gente precisa lutar contra a nossa crise de não pertencimento. Quantos anos na vida, dentro da igreja, eu não me sentia pertencente? Muito por causa do meu pecado. Eu via, às vezes eu estava lá no meio dos jovens, aí a gente ia para o acampamento, aí eu via a galera se divertindo, e em algum momento eu estava de lado. Nossa, mas eu sei, Deus, eu estou feliz de estar aqui, mas parece que eu não pertenço a esse povo. Parece que eles são bons demais, parece que eles são santos demais. Eu não sou isso. Sentimento. Mas o que eu sei? Eu sei que eu fui aceito por Deus e eu pertenço à família de Deus. Deus nos adotou, nós pertencemos. Aí eu vou subir o degrau do amor, que é extremamente importante a gente entender o que é o amor de Deus por nós, amar a nós mesmos e amar o próximo também como a nós mesmos. Eu subiria então para o degrau do propósito e eu acabaria no degrau do descanso. Eu acredito que identidade tem muito a ver com esses degraus. A gente entender esses primeiros degraus, a gente entender que a gente tem propósito em Deus, porque Ele nos chama com um propósito. Inclusive lá em Romanos, né, capítulo 8, fala que todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem, olha que legal, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, a partir do momento que a gente pertence à família de Deus, a gente entende que a gente foi chamado de acordo com o propósito de Deus. Então, a nossa vida tem propósito.
A nossa vida tem propósito, a gente não vive de forma aleatória, né? E aí então a gente consegue encontrar lugar de descanso em Deus. Descansar em quem nós somos, descansar entendendo que há esperança para nós. A gente encontra descanso emocional, descanso físico até, eu acredito nisso, né? Então, identidade. Para falar de evangelismo, a gente precisa entender quem nós somos, porque a prática do evangelismo, ela é um transbordar. Ela não é uma iniciativa, mas não só. Ela é mais um transbordar do que algo que a gente coloca na nossa agenda para fazer uma vez por semana, entende? É legítimo as nossas práticas evangelísticas, que a gente sai para a rua num sabadão, na Páscoa, por exemplo, e a gente vai fazer evangelismo? Isso é legítimo? Super legítimo. Mas evangelismo é mais do que isso. É esse transbordar que transborda de quem nós somos em Deus. Então, ok, esse é um versículo aí muito importante para nós. Vamos vir aqui para Atos agora? Eu separei alguns versículos para nos direcionarem nessa conversa de evangelismo. E Atos é muito importante. Por quê? Porque aqui, no primeiro capítulo de Atos, Atos 1, um texto muito conhecido também, Atos 1, versículo 8, Jesus está dizendo algo aqui, ele está prometendo algo que servia tanto de informação para aqueles cristãos que estavam ali, para aqueles primeiros discípulos, quanto serve para nós hoje. Né? Muitas coisas que Jesus disse, que a gente encontra aqui no Evangelho, nos Evangelhos, ou como esse texto registrado em Atos, ecoa para nós nos dias de hoje. Foi falado lá atrás para aqueles primeiros discípulos, mas nós já estávamos incluídos nos planos de Deus. Assim como Jesus ora lá em João capítulo 17, ele fala: Pai, eu não oro apenas para estes, mas eu oro também para todos que virão a crer em mim. Assim também é nesse texto, né? É algo que Jesus estava prometendo aqui para aqueles homens, que também é uma promessa para nós. E o que está escrito aqui no versículo 8? Atos 1, 8. Jesus está prometendo aqui que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em uma leitura só você conseguiu captar já o que esse versículo está dizendo? Como esse versículo é poderoso? Jesus está dizendo que receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós. Tem tudo a ver com identidade, mais uma vez, né? A gente pode pegar um link aqui com a identidade e agora trazer nesse sentido da cooperação, quando o próprio Deus se faz presente em nós através do Espírito Santo. Então, isso que a gente conquistou através de Jesus, agora a gente tem isso, vamos dizer assim, potencializado, vamos usar a palavra da minha tradução aqui, poder. Vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim, porque as Escrituras dizem que, a partir do momento em que veio fé para o meu coração, eu criei em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu confessei Jesus como meu Senhor, o Espírito Santo de Deus passou a habitar em mim. Eu sou cheio do poder do Espírito. Os irmãos também são, amém? Você crê nisso? De forma real? Eu gosto de falar que essas coisas que a gente vê nas Escrituras não é romantismo. Nossa, que lindo, né? Poder do Espírito. Aí pronto, acabou o estudo, a gente volta para a nossa vida medíocre, que tipo assim, aquilo é dos contos de fada, aquilo é daquela história bonita das Escrituras. A gente precisa entender que isso aqui é a vida real. É a vida real de Pedro, é a vida real de Tiago, do Paulo, é a vida real do Enoque, é a vida real do Jonathan. É nossa vida. Isso aqui é realidade. A gente precisa tentar acessar isso intelectualmente e emocionalmente. Isso precisa definir nossa vida. Fomos habitados pelo Espírito Santo. E a partir daí, a gente não trabalha por nós mesmos. A gente simplesmente é empoderado pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo que Deus quer. E aí aqui o texto continua para nós, né? E então, Jesus não está falando, se vocês, não, Jesus está dizendo aqui, no final do versículo 8, que a gente seria testemunha.
por causa da presença do Espírito. Aqui é algo assim, vai acontecer. Jesus não está, se isso... Não, Jesus está falando, vai acontecer. É uma promessa, isso vai acontecer. Independente da nossa obediência ou da nossa desobediência, o propósito de Deus de que o testemunho de Cristo seja pregado entre todas as nações, isso vai acontecer, isso é promessa, né? A gente agora vai, então, na nossa vida, decidindo ou se deixando levar pelo fluxo do Espírito, né? A gente vai abrindo mão dos nossos egoísmos, do nosso egocentrismo, dos nossos sonhos egoístas que nada tem a ver com Deus. A gente vai se desfazendo dessas coisas na medida que a gente vai amadurecendo na fé e a gente vai ficando leve ao ponto de que quando o Espírito sopra, a gente simplesmente é levado para onde o Espírito quer. É assim que tem que ser a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas para isso a gente precisa às vezes reajustar algumas coisas. E a primeira delas é nos tirar do centro, é negar a nós mesmos e seguir aquele que está no centro, aquele que é, né? E nós seguimos ele. Então a gente reajusta isso e aí a gente experimenta essa promessa de que através do Espírito, então, nós seremos e somos testemunhas nas Jerusaléns, nas Samarias, lá na Judéia, aqui, em toda a Judéia e até os confins da terra, né? A gente tem um movimento muito dinâmico acontecendo da igreja, dos cristãos por toda parte. Bom, lá em Pedro, no texto que a gente leu, eu não finalizei o versículo antes de vir aqui para Atos, mas lá estava falando que nós somos sacerdócio real para testemunharmos de Cristo Jesus. Tem uma finalidade, e isso é legal que essa formulazinha se repete nas escrituras todas. O chamado de Deus para Abraão, o Deus levantar e separar Israel como uma nação exclusiva dele também, a gente receber o Espírito Santo, a gente ser feito nação exclusiva de Deus, tudo isso nunca foi e não é até hoje com o fim em nós mesmos. É sempre com o fim no propósito de Deus. Sempre Abraão foi abençoado abundantemente, não era porque ele era um cara legal lá de Ur dos Caldeus, era porque Deus quis trazer ele para o seu plano de abençoar todas as famílias da terra. E Abraão ouve isso. Vou te abençoar nisso, naquilo outro, e através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Isaac ouviu isso, Jacó ouviu isso. Estou te abençoando porque através da sua descendência eu vou trazer para mim uma assembleia de povos, uma multidão de povos, uma assembleia de gentios. Então essa promessa dos povos da terra sendo abençoados através da bênção de Deus para o seu povo é algo desde lá de trás até os nossos dias de hoje. Recebemos o Espírito Santo, não é para a gente ser assim, cheio do poder. Nós só o varão abençoado. E aí, ponto final. Não, o varão só é abençoado para alguma coisa. E aqui, de acordo com as Escrituras, é para abençoar as outras pessoas. É para ensinar, é para servir, é para pregar o Evangelho. Enfim, queria que os irmãos entendessem isso também. Nós somos algo e somos algo muito importante. Nossa identidade está firmada em Deus. E Deus sim nos abençoa para alguma coisa. Nunca é com fim em nós mesmos. Não é para a gente ser rico, não é para a gente ser bonito, não é para a gente ser assim, o pregador incrível, o pastor que enche igreja. Nossa, aquele pastor tem uma igreja com 5.000 membros. Não é com fim em nós mesmos. É com fim no propósito de Deus, que é o mesmo desde o Éden até o fim dos tempos, é o mesmo. Trazer de volta o homem perdido para si. É o mesmo plano de Deus e a gente está fazendo parte nessa história aqui. O hoje faz parte dessa história de Deus querendo abençoar todos os povos da terra. Isso é extremamente importante para nós, né? E isso envolve obediência, né? A gente precisa se posicionar no sentido de, se eu tenho um propósito, se eu pertenço a uma família, essa família tem um propósito, o meu pai tem um propósito, o meu irmão mais velho, Jesus, tem um propósito, eu pertenço a essa família agora, então por que eu não teria um propósito, percebe? E por que Deus me daria aí a miséria, vamos colocar assim, para algumas pessoas seria privilégio, mas a miséria de viver uma vida com propósito finalizando em mim mesmo. Para que eu me dê bem na faculdade, porque eu seja um empresário de sucesso, porque eu seja um bom pai. Deus pode nos abençoar e tudo isso pode acontecer debaixo da bênção de Deus. Graças a Deus por isso. Mas nunca é com fim na coisa em si ou em mim. É sempre no propósito de transbordar para o outro. Isso é extremamente importante.
Então, como eu disse, irmãos, evangelismo tem a ver muito com o transbordar. Então, a gente entende quem a gente é, a gente entende o propósito que a gente tem, a gente obedece, a gente entende que as Escrituras traz o compartilhar, o testemunhar, e eu poderia abrir vários textos aqui que sempre fala de uma bênção e traz então para que você testemunhe de Jesus, para que Cristo seja conhecido. A gente precisa obedecer também, entender como diz lá em Mateus, Jesus está falando, olha, foi-me dada toda a autoridade. Jesus lembrando quem que manda, é Ele. Então, vão e façam discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e a obedecer tudo que eu vos ensinei. Percebe como existe proatividade no evangelismo e na vida cristã e no discipulado? Porque Jesus está falando que Ele tem toda a autoridade, Ele está falando para a gente ir fazer discípulo, e aí Ele fala que o fazer discípulo envolve o batismo e ensinar para as pessoas que não conhecem Jesus todas as coisas que Jesus nos ensinou. A gente sabe o que Jesus nos ensinou? A gente assim está craque no que é ser um discípulo de verdade de Jesus? Se não, você pode folhear lá, vai em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Separa só esses 3 capítulos do Sermão do Monte e tenta anotar numa folha quais são as ordenanças que Jesus está trazendo aí nesses 3 capítulos de Mateus, do Evangelho de Mateus. Pronto, você já vai ser um excelente discípulo se você seguir essas ordenanças de Jesus. Então, evangelismo envolve isso também, envolve obediência, envolve a gente se posicionar. Peraí, Jesus mandou, peraí, eu estou no centro da minha vida, não posso estar, porque Jesus falou para eu me negar, negue a si mesmo, porque Deus quer nos usar como um canal de bênção para a vida das pessoas. E aí o evangelismo, ele acontece a partir daí de várias formas. Eu posso evangelizar de forma intencional, eu posso sair um dia com um livro sem palavras na mão, né, igual já fizemos aqui na Pampulha, por exemplo. Vamos sair com o Evangelho de João, na época da Copa do Mundo, lembro disso, né? Acho que a Nora participou também da distribuição do Evangelho de João. Vamos sair e vamos evangelizar de forma proposital. Eu vou parar a gente na rua e vou falar, posso conversar com você? Você conhece Jesus? E aí a gente vai pregar o Evangelho para essa pessoa. Mas aí também a gente precisa conhecer do Evangelho. E aí envolve isso aqui que eu estou falando. Como a gente ensina uma coisa que a gente não sabe. E aí muitas vezes o nosso Evangelho, ele é um evangelho humanista, né? Eu poderia dar uma aula para vocês aqui de como a gente, na maioria das vezes hoje, prega um evangelho que a gente chama de pseudo-evangelho, um falso evangelho humanista. O que aconteceu desde a Reforma Protestante, que na verdade não tem a ver com a Reforma, mas com tantos outros movimentos que estavam acontecendo naquela época, que fez com que hoje, centenas de anos depois, nós conhecêssemos um evangelho muito mais humanista do que um evangelho de Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. Porque o evangelho humanista, normalmente a gente começa o evangelho na gente, termina o evangelho na gente, e a gente é o centro, e a gente, na verdade, às vezes no evangelismo promete para o outro você aceita Jesus que a sua vida vai mudar, que você vai ser vitorioso, que você vai ser próspero, que você vai ser um varão de vitória. Tudo na gente, homem. E apesar da gente ser especial para Deus ao ponto de Deus ter entregado o Filho dele para morrer numa cruz por nós, nós não somos a coisa mais importante para Deus. A coisa mais importante para Deus é o próprio Deus. Então o nosso evangelismo precisa carregar essa mensagem. A mensagem de um Deus que é santo. Deus é santo. E o que é essa santidade? A gente precisa levar a sério a santidade. Então antes da gente conseguir traduzir isso no evangelismo, a gente precisa absorver essas informações. Peraí, de fato eu conheço quem Deus é? Porque quando eu entendo quem Deus é, que é o Criador de todas as coisas, que é um Deus santo, puro, perfeito, justo, aí eu entendo também que o meu pecado, assim como o pecado de Adão e Eva, que separou toda a humanidade de Deus, o meu pecado também é sério. E aí eu passo a levar a sério o pecado. E eu comunico isso para aquele que não conhece Jesus de uma forma séria. Porque eu não estou pregando o evangelho para ele ser um varão de vitória. É porque ele está condenado para o inferno. Então a gente precisa entender, conhecer quem Deus é, para a gente entender a seriedade do nosso pecado. E a gente dá essa boa notícia. Olha, deixa eu te dar uma boa notícia. Você está separado de Deus. Por causa do seu pecado? Também, mas porque nós já nascemos em pecado. Mas a boa notícia, e aí a gente apresenta Jesus, com todos os elementos do plano de salvação de quem é Jesus.
quando a gente está familiarizado com essa mensagem, a gente passa essa mensagem de forma tão natural, né? Eu tive uma experiência de conversar, eu trabalhava num plano de saúde, foi o meu último emprego, inclusive antes de ir para missões, né? Já está inteirando aí 7 anos isso. Trabalhava num plano de saúde e tinha um atendente, eu era coordenador dele. Teve um dia que ele me chamou para conversar. João, vamos tomar um chá? Vamos tomar um chá. Na verdade não, nessa primeira vez foi um café. Vamos tomar um café. E nesse café ele foi, e me perdoem a palavra, mas ele vomitou em mim toda a desilusão que ele tinha com Deus. E tinha um motivo, sempre tem, gente, ou quase sempre, um motivo emocional, normalmente associado à falta de fé de alguém. Sempre tem alguma coisa envolvendo o emocional, né? A gente não vai detalhar aqui, mas enfim. E ele tinha uma questão familiar de um avô dele que faleceu de uma forma triste, e ele, pronto, entrou em briga com Deus, entrou no ringue com Deus, porque se Deus existisse, fosse um Deus bom, como é pregado por aí, não tinha deixado o avô dele sofrer como o avô dele sofreu. Então esse era um jovem de 22 anos, assim, odiava Deus de acordo com ele, e ele queria entender, olha só que interessante, o que Pedro fala? Estejam preparados para dar razão da esperança que há em vós, ou estejam preparados para dar razão sempre que perguntarem a razão da esperança que há em vós. Naquele momento exatamente isso estava acontecendo. Um jovem estava perguntando qual é a razão da minha esperança, só que em outras palavras. Porque eu vejo você, eu vejo o que você fala, eu vejo dos erros que você comete, inclusive, porque eu trabalhava na empresa e eu tentava ser honesto, eu não fingia ser o santo, eu era o ser humano ali. E aí ele via tudo isso. Então olha só, a gente já estava falando aí primeiro de testemunho. E testemunho, essa palavra traduzida nas escrituras, ela vem de 2 palavras no grego. Uma delas é martíria e a outra é querigma. A martíria tem muito mais a ver com o encarnar a mensagem do Evangelho do que querigma, que tem a ver com proclamar a mensagem do Evangelho, né? Existem centenas de palavras nas Escrituras. Na verdade, existem umas 6 ou 7 palavras nas Escrituras que foram traduzidas em centenas de versículos, chamando a gente a proclamar a mensagem do Evangelho, a falar a mensagem do Evangelho. Então, apesar de entender, quando algumas pessoas falam, evangelismo, né? Como é que é? Pregue o Evangelho, se precise, use palavras. Alguns falam que é de Assis, outros falam que é de outros. Às vezes a gente usa esse versículo para se esconder da nossa necessidade de proclamar a mensagem do Evangelho. A Bíblia fala, e como eu disse, usa vários verbos no grego que traduzem para a gente como fale, proclame, anuncie. O Evangelho é para ser anunciado verbalmente, isso é extremamente importante. Mas num primeiro momento, o testemunho que eu tinha dado para ele não era querigma ainda, de falar alguma coisa, era martíria, de encarnar. Aquilo estava simplesmente fluindo da minha vida, ao ponto daquele menino ateu ter me chamado para conversar. Não, eu quero te ouvir, porque não é possível. E aí naquele momento a gente ficou em 2 horas de conversa, eu meio que num ato de apologética, que é defesa da fé, tentando meio que provar a existência de Deus para ele, não de acordo com um discurso pronto, mas de acordo com o que ele estava trazendo de pergunta para mim. Exigiu preparo? Exigiu. Exigiu vida com Deus? Exigiu. Eu converti aquele menino? Não, porque graças a Deus eu não preciso converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Eu fiz o meu papel, já vinha fazendo o meu papel, sendo um cristão genuíno, reconhecendo, reconhecendo a vida, a conduta que eu precisava levar, deixando as pessoas saberem das minhas vulnerabilidades, não me escondia como um super-herói, não era super-herói, as pessoas sabiam disso. Então assim, isso abriu uma porta para a pregação do Evangelho. Aí aquele momento era o momento do querigma, tá? Então proclama agora, tá? Olha a oportunidade aí. Então o evangelismo tem a ver com relacionamento, tem a ver, porque dentro dos relacionamentos que as oportunidades surgem. Tem a ver com testemunho encarnacional, no sentido de você, através da sua vida, refletir a Cristo. Tem a ver também com proclamação, no sentido de você falar, explicar o Evangelho, de você defender sua fé, de você falar do plano de salvação, enfim. Então, conversei com esse menino. Beleza, a conversa acabou e tal, foi tenso, né? Foi uma conversa assim,
pesada, emocionalmente pesada e tal. Mas foi isso, e eu fui honesto com ele. Teve coisa que eu falei, olha, isso aí eu até pesquisaria mais para vir te falar, se você quiser. Não tenho muita certeza como é que funciona. Honestidade, eu não sou um defensor de Deus. Eu sou um discípulo de Jesus, eu não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso ser honesto e amar a vida do próximo ao ponto de querer trazer respostas genuínas para ele. Né? Não inventar respostas assim que eu nem sei direito explicar, só para não sair que, não, eu não sei falar. Não, às vezes eu não vou saber mesmo. Muito mais honesto é aquele que fala, olha, eu não sei, posso pesquisar e depois eu te falo? Posso ver com o meu pastor? Porque isso aí nem eu entendi direito. Não tem problema. Mas existe algo na sua identidade que flui. E aí você vai compartilhando. Esse menino foi viver a vida dele. Então, esse foi um tipo de evangelismo. Então, eu já falei do evangelismo que a gente sai para distribuir panfleto e fala do plano de salvação. Agora esse, a gente vê uma cena surgindo de um momento de convivência. 5 anos depois, eu já nem trabalhava mais na empresa, nem ele, né? E eu trabalhando já com igreja, com missões. 5 anos depois, ele surge nas redes sociais e me chama para tomar um chá. Vamos tomar um chá? Vamos tomar um chá. Muito tempo que eu não encontrava ele e tal, e aí naquele momento, ele não estava com nenhuma pergunta para fazer sobre Deus para mim. Eu também não tinha ido na pretensão de pregar o evangelho para ele de forma formal. Eu fui conviver. E aí foi o momento em que, naturalmente, eu compartilhando o que eu estava fazendo, deixando de fazer, as decisões que eu tomei ao longo da vida, onde que eu estava morando e etc. Naturalmente, eu preguei o evangelho. Porque a minha vida tem a ver com o evangelho. Entende? Então, por isso que eu disse que a gente precisa reajustar as nossas vidas, às vezes, nesse sentido. A gente se tira do centro, e quando eu me tiro do centro e deixo Jesus ser o centro da minha vida, e isso, gente, eu estou falando da mais pura e simples rotina. Jesus ser centro de tudo na nossa rotina, de todas as nossas escolhas profissionais e enfim, familiares. Deixa o Jesus ser o centro, porque aí quando você precisar falar de você para alguém, você vai acabar falando de Jesus. E foi o que aconteceu. De repente eu vi aquele jovem, já com seus 27 anos depois, né? Eu nem lembro mais o que eu estava falando. Eu sei que a hora que eu comecei a falar alguma coisa para ele, de uma decisão que eu tinha tomado, eu vi o olho dele lacrimejar. E naquele momento me veio esse entendimento. Meu Deus, eu estou falando do evangelho e nem percebi. E isso tocou o coração daquele menino. A gente não estava tendo uma conversa religiosa ali. Eu estava falando da minha vida e de repente ele ouviu de Deus, porque eu sou filho de Deus. Isso é evangelho, né? Então, nos nossos relacionamentos com a nossa família, às vezes, teve momentos que a minha família é toda católica, com exceção do meu pai que se converteu e a minha irmã depois se converteu também. Teve momentos da minha família, no início da minha conversão, que eu pedi para conversar com eles, de sentar na mesa, abrir Bíblia e falar, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Eu era um adolescente na época, assim, louco para falar de Jesus e desesperado porque minha família estava indo para o inferno. Mas, ao longo da caminhada, e inclusive eu creio que Deus usou muito disso para trazer minha irmã para a fé em Cristo depois, muitos anos depois, foi eles perceberem quem eu era, as decisões que eu tomava dentro de casa, como eu me comportava dentro de casa e fora de casa, ser honesto com os meus pecados. Uma vez que eu sentei no sofá com a minha mãe e falei, mamãe, é isso. Ela ficou chocada. Meu filho, é isso, mãe, eu sou isso aqui. Estou aqui nessa luta, eu entendo isso, aquilo, mas esse sou eu. Minha mãe chorou uma semana com a notícia. Mas depois, ela viu que mesmo eu tendo falado para ela quem eu era, ter inclusive tomado algumas decisões erradas, eu estava vivendo com Deus. E depois minha vida foi se acertando, e eu voltei para Deus, e de repente eu estava caminhando com Deus de novo, assim, de forma explícita, na igreja de novo e tal. Isso serviu de testemunho para minha irmã. Cara, isso daí não é passageiro na vida do meu irmão, isso aí transformou a vida do meu irmão, a ponto de um negócio que ele nem sabe como lidar, Deus está transformando a vida dele. Evangelismo, dentro de casa, de forma propositada e intencional também, mas também de forma simples, natural. E aí, irmãos, eu vivi várias experiências nesse sentido de evangelismo. Com travestis na rua, onde a gente precisava investir em relacionamento. Cansar de gente passar lá e gritar do ônibus, você vai para o inferno. Isso aí não é pregar o evangelho. Todo mundo já sabe que todo mundo está indo para o inferno. Quem não tem Jesus está indo para o inferno. A travesti e a senhorinha
mais amável e bondosa da nossa vizinhança está indo para o inferno também, porque não tem Jesus. E aí o que a gente precisava fazer? A gente precisava se relacionar, a gente precisava descer toda semana para conhecer aquelas pessoas, se interessar por a vida daquelas pessoas. Eu me lembro de perguntando, como está sua mãe? Lorena. Quantas vezes perguntei para Lorena, uma travesti, se prostitui aqui na Avenida Pedro II, lá do Nordeste. Muitas travestis vêm do Nordeste fazer programa aqui, né, no Sudeste. Quantas vezes eu perguntei para Lorena, Lorena, me fala da sua mãe. E aí, melhorou? E a cirurgia que ela passou semana passada? Nossa, tá fraquinha? Vou orar por ela. Tem mais alguma coisa que você quer que eu ore por ela? Ah, quero sim. Meu pai bateu nela semana passada, depois da cirurgia. Vou orar por ela e tal. Evangelismo? Evangelismo. Mas eu precisava me relacionar com aquelas pessoas para, num primeiro momento, ganhar o direito de ser ouvido por ela. Porque o que uma travesti vai querer ouvir de um menino de uma igreja evangélica? Ah, mas não quer ouvir mesmo, porque a igreja evangélica tem um tanto de coisa para falar para travesti, só não tem o evangelho de Jesus para falar. Então ela precisaria primeiro me dar o direito de falar alguma coisa. E nesse processo, quanta coisa aconteceu naquelas avenidas da Pedro II? A Thaísa, né, que era a Thaísa, que na verdade é o Alesterdani era uma dessas travestis, a Thaísa, que estava na esquina e não dava atenção para a gente. Então assim, às vezes vinha aquela coisa, nossa Deus, me dá uma oportunidade de evangelizar a Thaísa. Mas a Thaísa estava lá no cantinho, ouvindo a gente conversar com a outra travesti, a Amanda, semana após semana. A Thaísa ficava lá, não dava atenção pra gente. Um dia o telefone toca, quem que é? A Thaísa. Por quê? Porque ouviu e viu a nossa perseverança, viu que a gente se importava com elas. Semana a semana estava lá, orando, conversando, que ela falou, por favor, me ajudem. Me fala dessa mensagem que vocês têm pregado na avenida ao longo desses últimos meses, porque eu não consigo mais, eu não aguento mais, eu estou desesperado, eu vou morrer, eu preciso de ajuda. Thaísa hoje não é a Thaísa, é o Alesterdani, que a gente recebeu na igreja. Quando ele entendeu que era hora de tirar o silicone, a gente fez uma vaquinha na igreja, uma rifa na igreja, a gente pagou a cirurgia de retirada de silicone. Hoje o Alesterdani está onde? Sabe onde que ele está? Está lá no IBEL. O Alesterdani está lá no IBEL estudando teologia no Instituto Presbiteriano. Evangelismo, mas eu fui lá e falei, se arrependa porque você está indo para o inferno? Não, relacionamento. Então, finalizando, que eu acho que o nosso horário é até as 9, né? Eu já fui até 9h07, mas eu acho que eu consegui já comunicar algo relevante para os irmãos? Eu espero que sim, espero muito que sim, porque evangelismo, como eu já disse, tem a ver com identidade, tem a ver com quem a gente é, e quando a gente é alguma coisa, a gente exala, a gente transborda. Então a gente precisa reajustar. Se você está muito no centro da sua vida, dá lugar para Jesus. Porque senão você não vai ser um bom evangelista. No sentido que sua vida não vai estar comunicando muita coisa. Sua vida vai estar comunicando sobre você. E meu amigo, acredite, o mundo não precisa de você nesse sentido. Quantas vezes antes de pregar, antes de às vezes ir para a rua, evangelizar, eu falava para Deus, Deus tem misericórdia. Que o mundo não precisa de um miserável como eu. O mundo não precisa. Deus, se revele, esteja no centro. Né? Que a minha vida mostre o Senhor, porque eu não tenho nada para mostrar, ao mesmo tempo que tenho, quando Jesus decide se mostrar através de mim, percebe? Então a gente precisa reajustar as nossas afeições, a gente precisa reajustar as nossas motivações, a gente precisa entender quem a gente é, a gente precisa trazer Deus para o centro, a gente precisa obedecer, que inclusive, quando Jesus está falando, vão e preguem o Evangelho, ele está falando do reino dele. Mateus é um evangelho que fala totalmente do reino de Deus. A gente teve eleições agora aqui no nosso país. E as eleições elas são possíveis num ambiente democrático, onde a gente tem voz, a gente tem voto. Mas a notícia do evangelho é que a gente não vive uma democracia, a gente vive uma monarquia, onde existe um rei e existem os seus súditos. E na monarquia, diferente do que a gente experimenta no nosso país, graças a Deus a gente tem uma democracia. Mas no reino de Deus é o rei que manda e os súditos obedecem. A gente não fica questionando, a gente não fica... Não, o rei mandou, a gente obedece tranquilamente aqui, ó, em paz, que é o melhor que a gente está fazendo, porque o nosso rei, inclusive, é um rei de amor, é um rei justo, não é igual aos reis da terra, né? Então o evangelismo tem a ver com obediência também. E tem a ver com viver isso de forma intencional, algumas vezes sim, a gente precisa ser intencional, a gente precisa querer falar do evangelho. A gente precisa saber do Evangelho, a gente precisa saber do plano de salvação, a gente precisa saber
viver o que é ser discípulo, para que isso alcance as pessoas de forma natural também. Não só quando eu escolho falar de Jesus, mas quando eu nem estou pensando em falar de Jesus e de repente eu estou falando. Isso é evangelismo também, como uma disciplina espiritual. Um negócio que é uma disciplina. Você está se enchendo do evangelho, você está investindo no seu relacionamento com Deus, você está investindo na comunhão com os irmãos, você está sendo edificado como corpo, e aí você está testemunhando de forma querigmática, proclamatória, de forma também encarnacional, né? Através do seu testemunho de vida, de quem você é, de quem você mostra que é aí fora, né? Tudo isso é evangelismo, uma disciplina que ela é cultivada, mas o melhor de tudo, assim como todas as disciplinas, que é algo que vem do próprio Deus, né? A gente dá fruto porque a gente está conectado em Deus, na videira. Fruto não vem da gente, a gente é só um ramo, fruto vem da videira. E olha que privilégio a gente tem de vivenciar isso, de ser um cristão de fato, de ser filho de Deus nesse mundo perdido, de fato, né? É privilégio para a gente. Quando a gente abre mão da nossa vida, a gente só ganha, porque a gente ganha aquilo que é vida de verdade, né? Então, meu convite, né, pratique a disciplina espiritual do evangelismo, porque queira fazer isso, queira ser usado por Deus, porque isso tem a ver com a nossa identidade em Cristo, e é isso que traz senso de propósito para a nossa vida, é isso que nos enche, que nos dá motivação, é aí que a gente percebe que a gente está vivendo uma vida para a glória de Deus. E como diz John Piper, a glória de Deus, a adoração, uma vida de adoração, ela é combustível para a gente fazer missão, para a gente fazer evangelismo, para a gente ser pai, ser mãe, para a gente trabalhar, estudar. Essa vida de adoração é combustível para nós, né? Então encha-se desse combustível, dessa verdade, que é a verdade da palavra de Deus. E seja um evangelista. Desde que os evangelistas te ensinem como evangelizar, né? Desde que os pastores te ensinem como ser um bom discípulo, né? Porque a gente é chamado para ser alguma coisa aí fora. E ser menos nós e mais Jesus. E assim a gente vai ver esse mundo sendo transformado e abençoado. E o evangelho continua se expandindo. Apesar do islamismo crescer tanto, como eu disse no início, né, muitos muçulmanos têm vindo a Cristo através do testemunho de vida, através do evangelismo, através das conversas, dos relacionamentos. E não só muçulmanos, hindus, budistas, ateus. Muita gente vem para Cristo através da igreja. E a igreja somos nós. Então, no final das contas, essas pessoas acabam encontrando Cristo através de nós. Olha que privilégio a gente tem, né? Então, que Deus te abençoe. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu vou levar uma palavra no meu coração hoje, na minha mente, que resume para mim aquilo que a gente ouviu hoje. Transbordar. Transbordar. Como é que transborda, né? Feche os seus olhos. Talvez você veio para aqui se perguntando, eu creio no Evangelho. Eu desejo evangelizar. Eu quero fazer isso. Eu sei que essa é a minha missão. Não tenho dúvida disso. Por que eu não consigo evangelizar? Antes de transbordar, precisa estar cheio. Talvez você não está tendo nem para viver direito. Talvez você não está em condição de transbordar. Esse domingo eu vou pregar, se o Senhor permitir, em Efésios 5, diz: enchei-vos do Espírito Santo. Mas por que tem que encher? Por que Deus está mandando encher? Porque pode estar vazio, mas eu não sou habitado pelo Espírito Santo. Só quem é habitado pelo Espírito Santo é que pode encher do Espírito Santo. Mas talvez, irmão, não está dando para transbordar porque você está tendo que... O pouco que você tem está ficando só para você. Mas esse não é o propósito de Deus para nós. Então o caminho é encher-se para depois transbordar. Você sabe que é possível transbordar. Você foi convocado por Deus para transbordar. Transbordar do quê? Daquilo que você é também. Tem que ser. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você já
chegou ao entendimento de que só Jesus pode salvar você, porque talvez você ainda precise nascer de novo. Talvez você está entendendo hoje. O Evangelho está dizendo, puxa, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Se é isso, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à família de Deus. Se Deus convenceu você disso, se você é capaz de dizer com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, então você nasceu de novo. Então o Espírito Santo está em você, mas precisa encher, deve encher, para depois transbordar. O evangelismo é transbordar. E quando aquilo que Deus fez e faz na sua vida é tão intenso que você não consegue fazer de outra forma. Quando você pensa que não está acontecendo, você deseja isso, vamos orar por isso. Vamos pedir ao Senhor isso agora. Você pode falar, Senhor, eu quero transbordar, me encha, eu quero ser cheio do Espírito. Eu já aprendi que eu vou me encher pela palavra, eu já aprendi que eu vou me encher pela oração, pelo jejum, eu já aprendi que evangelizar é um transbordar dessas coisas, que tudo isso deve ser encarado como uma disciplina na minha vida. Então agora, Senhor, faz a obra, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Oh Deus, nós estamos aqui porque nós cremos, nós já viemos aqui pensando na importância, na seriedade da evangelização e na grande necessidade de que essa seja mais do que uma ocorrência eventual na nossa vida, seja uma disciplina espiritual para nós. Que haja intencionalidade, que nós possamos olhar para os outros, ó Deus, e ver neles pessoas que precisam, ó Deus, do Evangelho, precisam daquilo que nós estamos vivendo. Ah, Senhor, mas há pessoas aqui que mesmo sendo crentes no Senhor, não estão vivendo a plenitude, Deus, daquilo que o Senhor nos deu, essa vida plena e abundante, não estão vivendo, as bem-aventuranças não estão vivendo. Está vivendo só um pouco, só o suficiente para não negar a fé, para continuar aí vivo, respirando. Mas a vida plena ainda não está acontecendo. Nós oramos, ó Deus, agora em nome de Jesus, por todos aqueles que nessa noite desejam transbordar do Espírito do Senhor, desejam transbordar da palavra, porque não apenas, ó Deus, vão viver um testemunho, ó Deus, martiria aqui, mas vão viver esse querigma, esse falar, porque vai transbordar, porque é tão bom viver na tua presença, porque é maravilhoso ser um crente em Jesus, porque há refrigério na alma, porque há solução, porque há intervenção do Senhor, porque é maravilhoso, é bênção estar na tua presença. Então transborda a bênção, transborda, Senhor Deus, sobre nós tudo aquilo que vem de ti. Para isso, Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Olha, uma coisa aqui antes de você ir. Se você se interessou pelo assunto do mundo muçulmano, se você deseja conhecer mais, se você deseja apoiar, se você deseja se preparar, é um tema muito importante para nós entendermos agora. Então você pode conhecer mais da Missão Mundo Muçulmano, e eles oferecem cursos, e esses cursos são online, então é possível você ter contato, conhecer mais. Pode perguntar aqui para o Jonathan como que você faz isso, né? Mas eu acredito que se você digitar lá Missão Mundo Muçulmano, você vai achar, né? Em todas as redes sociais, qualquer uma que você digitar lá, você vai encontrar, e aí você vai saber, tá bom? Deus abençoe. Domingo nós nos encontramos, se o Senhor permitir, e vamos saber mais sobre esse encheios do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.